Olá, galerinha do quarto ano, vamos lá para mais uma atividade. Hoje, segunda-feira, 7/11, né? Nós vamos começar na página 196, a sequência didática. Mudança de foco narrativo, tempo e lugar Primeira etapa, né? É a apresentação da sequência. Então, a apresentação da sequência, vamos lá. Atividade 1A. Conversa com os alunos e a apresentação da sequência. Caros alunos, seu professor compartilhará com você todas as etapas das atividades a serem realizadas, né? Assim como nós fizemos nas outras também, certo? Mudanças de foco narrativo, tempo e lugar. Junto com vocês serão organizado um quadro, né? Só que nessa parte aqui daqui para baixo, né? Nós vamos estar organizando tudo isso entre a nossa apostila e o nosso caderno, certo? Então fiz aqui, tá? No caderno para vocês colocarem. Então, ó, na apresentação, né? Eu coloquei para vocês colocarem o cabeçalho, que é o nome da escola, a cidade que vocês estudam e moram, a data, né? Nome da professora, a série e o aluno. Aí coloca aqui a etapa de apresentação da sequência, certo? Então, o que eu fiz para vocês? Para deixar gravado, e é legal vocês deixar anotado no caderno, porque às vezes vocês precisam em um outro momento e vocês já têm. Então, foco narrativo, né, que é o que nós vamos estar trabalhando. O que ele é? É um dos elementos da narrativa. Portanto, é a maneira pelo qual o narrador organiza. O foco narrativo nada mais é o narrador contando a história, certo? E quem é o narrador? É o que conta a história, ou seja, que conta o fato ocorrido, que é o que nós vamos ver muito nessa sequência, certo? E o tempo? O tempo é onde ocorreu a história, né? Então, conforme nós vamos fazer a leitura da história, vocês vão encontrando isso, porque eu já deixei marcadinho lá também. E o lugar? O lugar é onde ocorreu, certo? Então, essa é a atividade 1, essa é a apresentação do que nós vamos fazer, certo? E agora nós vamos para a atividade 1B, que é a leitura do texto, certo? Dos dois contos que nós temos. E aí, eu vou fazer a leitura e vocês vão observar, tá? Que eu fui marcando para vocês estarem observando, certo? Então, vai estar marcadinho, vou bem devagar para que vocês possam estar grifando a de vocês também, certo? Então, o primeiro texto é Em Férias. Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse a Dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: onde quer passar as férias desse ano, meu filho? E o menino sorriu-se. Que pergunta, mamãe? Pois onde mais, se não no sítio da vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo, com a companhia de Narizinho, né, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós. Narizinho, a mais galanteante das primas. Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas. O Marquês de Rabicó, o mais rabicó de todos os marqueses. E o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os viscondes, certo? E havia ainda tia Anastácia, a melhor quituteira desde todos os de todos os o mundo, né, que existe. Quem comia uma vez seus bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de outros bolos feitos por outra cozinheira, tá? Então aqui vocês viram que eu marquei tempo, né, personagem, lugar, né? Aqui a personagem que estava falando, que é a Dona Tonica, a mãe do Pedrinho, né? Então vocês podem observar, ó, a fala do narrador, tudo bem? Vamos para a página 197. Pedrinho tinha recebido a carta de sua prima, dizendo: Nosso grupo vai este ano completar
século e meio de idade e é preciso que você não deixe de vir pelas férias a fim de comemorarmos o grande acontecimento. Esse século e meio de idade era contado assim: Dona Benta, 64 anos, tia Anastácia, 66 anos, Narizinho, 8, Pedrinho, 9, Emília, o Marquês e o Visconde, 1 ano. Cada um deles tinha 1 ano. Ora, 64 mais 66, mais 8, mais 9, mais 1, faz 150 anos, ou seja, 1 século e meio, certo? Logo que recebeu essa carta, Pedrinho fez a conta num papel para ver se pilhava o erro, mas não pilhou. Ele queria tirar o sarrinho da Narizinho, mas ele não conseguiu porque ela era CDF, que nem nós falamos hoje em matemática, certo? É uma danada aquela Narizinho, disse ele. Não há meio de errar em contas. Ela não tinha meio de errar, ela acertava mesmo, né? Então aqui nós temos Iene Saci Monteiro Lobato, Editora Nacional, 1941. Vocês podem observar que nessa aqui também, ó, marquei tempo. Marquei aqui, ó, o tempo passado, né? Que ele tá falando. Marquei que quem tá nesse parágrafo aqui é o narrador que tá falando, né? Tempo, ó, 64 nas idades, tá? Vocês podem considerar como tempo, né? Fase 150 anos, né? E aqui embaixo nós temos a fala do personagem, né? Que está falando. Ela é uma danada. Quem está falando? O Pedrinho, certo? Então, texto 2. Texto 2 também é outro texto, né? Do Monteiro Lobato, certo? Então, Medo de Saci. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas reinações e na viagem ao céu. Só não está contado o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando andava com a sua cabeça cheia de saci. A coisa foi assim: estava ele na varanda, com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia um verde escuro do capoeirão dos tucanos e a mata virgem do sítio. De repente disse: Vovó, eu ando com ideias de ir caçar na mata. Dona Benta, ali em sua cadeirinha e de pernas cotó, entretida no tricô, ergueu seus óculos para a testa. Não sabe que há na mata onças? Disse com um ar sério. Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto, pegou um lindo novelho da vaca murcha. Mas eu não tenho medo de onça, vovó, exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu de tanta coragem. Olhem o valentão. Quem foi que naquela tarde entrou aqui berrando com uma ferroada da vespa na ponta do nariz? Sim, vovó. De vespa eu tenho medo, não nego, mas de onça não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada com meu bodoque novo no olho esquerdo e outra bem no focinho da outra. Chega, interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. Mas além de onças, existem cobra. Dizem que até os urubus há naquele mato. Urutus há naquele mato. Cobra? Pedrinho fez cara de pouco caso ainda maior. Cobra mata-se com um pedaço de pau, vovó. Cobra? Como se eu lá tivesse medo, né? Ele quis dizer, né? Aqui a reticência, né? Ele quis dizer que ele não tinha medo, né? Então vocês podem observar também que aqui, ó, eu fiz as observações, né? Contada pelo narrador, tá? Tá aqui na terceira pessoa, tá? Tempo, né? Imprescindível, mas é um tempo.
Os lugares, ó, tá tudo marcado. E aqui não se para, vamos na 198. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: e há aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até os filhotes de passarinho. O menino cuspiu do lado com desprezo e esfregou o pé em cima. Aranha se mata-se assim, vovó. E o seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também há sacis, rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de Saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre ele, né, que era da cidade, e os meninos nascidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Desde um dia ficou Pedrinho com desde esse dia ficou Pedrinho com o Saci na cabeça. Vivia falando em Saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a resposta foi: depois de fazer o sinal e dizer credo. Porque tia Anastácia, toda vez que falava do Saci, ela fazia o sinal da cruz, né? E mencionava a palavra credo, né? Pois Saci, Pedrinho, é uma coisa que a cidade nega. Diz que não há, mas há. Não existe pessoa por aí, desses que nascem e morrem no meio do mato, que não jure ter visto um Saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. Aí, quem? Pedrinho perguntou, né? Tio Barnabé. Fale com ele. A pessoa sábia está ali. Entende todas as feitiçarias de Saci, né? E de mula sem cabeça e de lobisomem, entre outros. Pedrinho ficou pensativo. Então, essa história não acaba aqui, tá? Então, nós temos o parênteses, né? E a reticência. Então, essa história só foi pego uma parte, certo? Então, hoje nós analisamos, né? Porque aqui está analisado a fala do narrador, né? Nós sabemos que quando temos o travessão é uma pessoa que está falando, né? Nós temos as falas, né? Então, hoje não termina por aqui. Hoje termina por aqui, perdão, né? Mas nós vamos continuar na próxima atividade, tá? Então, hoje é somente esse exercício. Fazer a leitura, analisar o tempo e o lugar, certo? Boa atividade, até a próxima.